Olá, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é Felipe Pereira e eu vou estar dando continuidade à nossa leitura bíblica anual. Estamos chegando no final, hein, irmãos? Próximos aí já de terminar a leitura completa mais uma vez de toda a palavra de Deus. Nessa manhã eu vou compartilhar com os irmãos o livro de 2 Pedro, nos capítulos 1, 2 e 3. E como sempre faço, eu separei aqui alguns versículos de cada capítulo para trazer aí o que Deus falou comigo para os irmãos nessa manhã. Vamos lá. 2 Pedro 1, 10 e 11 diz assim: Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no primeiro capítulo, Pedro está orientando a igreja a buscar a sua vossa vocação com o Senhor, né? Eu costumo dizer assim, sempre quando dou aula para o meu máximo ou dou aula na escola bíblica dominical, eu sempre costumo dizer que a gente precisa assumir a nossa posição como servo de Deus. Existe um tempo determinado para cada coisa. A gente precisa se converter, aceitar a Cristo como o único suficiente Salvador da nossa vida. E aí a gente precisa passar um tempo ali no banco, aprendendo, ouvindo um pouco mais. Mas é chegado um momento em que a gente precisa assumir a postura de servo, a postura de filho e tomar algumas posições dentro da casa de Deus. Nós não fomos chamados para ser banco a vida inteira, meus irmãos. Eu fico muito feliz quando eu converso sobre isso com alguns irmãos da nossa igreja Nova Vida de Piedade e eles se colocam à disposição para trabalhar na obra de Deus. Isso pode fazer com que você também cresça. O Evangelho é compartilhar experiências. O Evangelho é compartilhar o amor de Cristo. E como que a gente vai compartilhar esse amor de Cristo? A gente só quer ficar sentado no nosso banquinho ali, sentado na nossa poltrona, sem ter nenhuma responsabilidade dentro do reino, né? Então eu te convido nessa manhã a buscar em Deus a orientação, porque a Igreja Nova Vida de Piedade precisa da sua ajuda. A Nova Vida Kids precisa da sua ajuda. A garagem onde eu trabalho também precisa da sua ajuda. Os trabalhadores precisam da sua ajuda. Então converse com Deus e peça para Ele assim: Senhor, aonde o Senhor me quer trabalhando na sua obra? Amém? E aí vamos para o capítulo 2. E aí, como eu digo que um complementa o outro, tá? No capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz assim: Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Meus irmãos, quando Pedro fala sobre falsos profetas, falsos mestres, ele não está falando sobre Henrique Cristo. Eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com vocês aqui. Ele está falando sobre pessoas que parecem que são cristãos, igrejas que parecem que são evangélicas, mas a palavra que é pregada não é a verdade de Deus. E como que a gente vai discernir isso? É necessário ter o conhecimento. Quando a gente se abraça, quando a gente se compromete com a obra da casa de Deus, é natural que a gente busque o conhecimento. Para que eu possa estar aqui gravando esses áudios para vocês, eu tive que buscar conhecimento. Eu tive que conhecer mais a palavra de Deus. Eu já tive que ler a palavra de Deus inteira, para que eu possa estar falando para vocês. E isso faz com que eu evite cair na lábia desses homens que vão falar profecias enganosas, que vão dizer que está tudo bem.
O Evangelho, meu amado, é o amor de Cristo, é a graça, nós não merecemos, é a salvação. Mas o Evangelho também é confronto, porque nós temos que matar a nossa carne todos os dias para vivermos com Deus. E aí eu entro no 3, já, onde diz assim, né, o 2 Pedro 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí o 2 Pedro 14 e o verso 18. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Buscamos a Deus e permanecemos em conhecer cada dia mais esse Cristo que nós seguimos. E o que eu estou te falando, né, no início de 2 Pedro, o trabalho na casa de Deus, seja no louvor, seja na garagem, seja na EBD, seja na Kids, o exercício da prática do Evangelho vai nos levar a níveis mais elevados com o nosso Senhor. Então eu te convido nessa manhã, nessa quinta-feira, nesse dia 21 de dezembro de 2023. Ore a Deus, busca ao Senhor mais conhecimento, busca ao Senhor mais conhecer a esse Deus que nós servimos e se coloque à disposição. Quando Samuel foi chamado por Jesus, por Deus ali, naquele momento, quando ele ainda era uma criança, ele pergunta, né? Olha, eu estou ouvindo alguém me chamando. E aí o profeta fala para ele, Samuel, fala assim, eis-me aqui. Que você possa, nessa manhã de dezembro, tomar uma posição, uma postura, para que o ano de 2024, talvez ainda o ano de 2023, seja diferente. Senhor, eis-me aqui. Meus amados, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Eu te convido nessa manhã a se colocar aqui à disposição para que o Senhor te use e aí certamente você viverá momentos do Evangelho que você nunca viveu na sua vida. Isso é o que eu te desejo nessa manhã, meus amados. Que o Senhor Jesus Cristo possa invadir o seu lar, invadir a sua casa nessa manhã e você possa sentir uma presença de conforto, uma presença de amor e que o Espírito Santo de Deus te envolva nessa quinta-feira e você tenha um dia, uma semana abençoada. É o que eu desejo em nome de Jesus.